Você tem diarreia se está com as fezes aquosas ou visita o banheiro 3 ou mais vezes por dia. E se se torna crônico, pode trazer sérios problemas de saúde ou até a morte. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como parar uma diarreia rápido antes que seja tarde demais. Um cordial saludo a todos, fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de drlandivar.com. Nesse canal, como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e a acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite drlandivar.com. E fique até o final do vídeo onde vou revelar dicas e links relacionados com este tema. A diarreia é um transtorno intestinal comum, que se não for tratado adequadamente pode causar sérios problemas de saúde. E a diarreia pode ser aguda, ou seja, que dura entre um dia a 2 semanas, ou pode ser crônica, que dura mais do que algumas semanas. E acredite ou não, a diarreia pode ser um mecanismo de defesa que o corpo tem contra uma infecção bacteriana ou um vírus, embora muitas vezes seja muito desagradável. A boa notícia é que há muitas coisas que você pode fazer para tratar naturalmente ambos tipos de diarreia. Então hoje eu quero falar sobre como parar uma diarreia rápido antes que seja tarde demais. E se você realmente quer fazer um bom tratamento, é importante entender a causa subyacente de uma diarreia antes de tratar esta condição, porque se não for assim, pode causar mais mal do que bem. Então primeiro vamos falar sobre as causas de uma diarreia e com base nisso explorar o melhor tratamento natural para cada segmento. Primeira parte, as causas. Número 1, as bactérias. Uma infecção bacteriana é uma causa muito comum de diarreia e é muito importante identificá-la rapidamente antes de abordar o tema e fazê-lo o antes possível. Há muitas maneiras pelas quais podemos sofrer uma infecção bacteriana, como por exemplo a intoxicação alimentar, que pode ser adquirida depois de comer alimentos que foram refrigerados, por exemplo, por mais de um par de dias. Então preste atenção no que está comendo e certifique-se de que a comida que esteja consumindo seja fresca e bem lavada antes de pô-la no prato. Outra fonte comum para uma infecção bacteriana pode ser, por exemplo, a água. Beber água contaminada, por exemplo, então, se mora numa área onde a água não é da melhor qualidade e você não tem acesso a uma água engarrafada. Então, sugiro fervê-la antes de beber qualquer fonte de água que esteja usando. Isso pode ser e fazer um mundo de diferença. Número 2. Alergias alimentares. As alergias alimentares são muito mais comuns do que a gente pensa. Uma causa muito comum de diarreia em crianças e adultos também é a intolerância à lactose, ok? Não podemos esquecer que o corpo humano não está adaptado para consumir leite todos os dias. Os únicos mamíferos do planeta que vão em contra da sua natureza para consumir leite além do ciclo infantil somos nós, os humanos. O corpo humano deixa de produzir enzimas necessárias para digerir o leite após os primeiros anos de idade e as pessoas não são conscientes de quantos problemas de saúde isso pode trazer. De modo que se você está sofrendo de diarreia, pare de consumir leite, gente. Número 3. Doenças. As doenças também podem ser uma causa da sua diarreia. É importante considerar tudo isso como uma possibilidade. Porque se você está sofrendo, por exemplo, de diarreias esporádicas, de vez em quando, e você nunca é capaz de encontrar um motivo, pode estar tendo um problema de saúde que passa desapercebido. Então as doenças como o síndrome do intestino irritável, a colite ulcerativa, a doença celíaca também, as condições autoimunes como a doença de Crohn, são sempre importantes a considerar. A única maneira de fazer um diagnóstico certeiro, se alguns desses for o caso, é uma endoscopia, onde dá uma olhada na parede interna do intestino com um tubinho. Então, mais uma vez, se você sofre de diarreia crônica ou esporádica, e não é capaz de identificar uma causa, eu sugiro marcar uma consulta com seu médico para descobrir a sua causa subyacente. Número 4. Irritação intestinal. A irritação é uma causa muito comum de diarreia e muitas vezes as pessoas sabem disso, mas continuam consumindo alimentos que irritam o revestimento interno do intestino e causam sua diarreia. Por exemplo, se está comendo muitos alimentos condimentados ou talvez alimentos que se fermentem muito rápido, como tomates, pimentões verdes, molhos,
Todos estes são potenciais causas de uma diarreia. Então, comer em excesso também pode ser uma causa de diarreia. Talvez esteja comendo ou tomando muito álcool. Eu já tive pacientes que eram alérgicos ao álcool, que afirmavam ter uma diarreia toda vez que bebiam álcool, ou comiam qualquer fruta ou vegetal fermentado. Então, dito seja de passo, que também as frutas e legumes podem ser uma causa de diarreia comum, e especialmente as frutas que não estão suficientemente maduras ou estão maduras demais. Número 5. Magnésio ou medicamentos. Os efeitos colaterais de tomar certos medicamentos, especialmente os antiácidos, também são uma causa comum de diarreia. As pessoas que gostam, de automedicar-se com frequência não consideram as consequências de tomar certos minerais ou medicamentos, nesse caso, de venda livres em farmácia. Os antiácidos, por exemplo, é muito comum que causem diarreia nos homens e nas mulheres, sobretudo quando são maiores de 30 anos e têm problemas de refluxo e se automedicam com qualquer antiácido que acham. Mas alguns desses compostos também contêm altos níveis de magnésio que podem causar uma diarreia. O magnésio, por exemplo, é um mineral que aumenta a motilidade intestinal e pode causar uma diarreia se não for consumido adequadamente. Número 6. O estresse ou a ansiedade. Eu já tive muitos pacientes com diarreia crônica que ignoravam completamente o fato de que sua condição era causada pela ansiedade. O estresse ou a ansiedade é uma causa muito comum de diarreia nos dias de hoje, assim como também a gastrite e as úlceras. Então fique atento a isso. E se está sofrendo de diarreia relacionada, por exemplo, com o estresse, eu sugiro praticar técnicas de relaxamento para reduzir os sintomas. Confira esse outro vídeo aqui em cima para ver o assunto logo após este vídeo. Muito bem, agora que falamos sobre as causas e as maneiras de tratá-las, vamos falar sobre os tratamentos naturais para a diarreia, em geral, Parte 2, tratamentos naturais. Número 1, coma alimentos calmantes que sejam fáceis de digerir. Um componente muito importante desse tratamento é ingerir alimentos que não causem irritações ou sejam difíceis de digerir. O que precisamos lograr é que o nosso intestino se acalme para melhorar. Então, comer, por exemplo, coisas leves, alimentos como arroz, grãos integrais, quinoa, poucas proteínas, maçãs, etc. Todos esses alimentos são fáceis de digerir e podem fornecer fibras para adicionar o volume às suas fezes. Tente consumir mel cru, camomila e gengibre também. Uma pequena quantidade de mel e raiz de gengibre adicionada a um chá de ervas ajuda a acalmar o estômago e reduzir aquela irritação. Muito bem, uma vez que falamos de alimentos para consumir, devemos falar também sobre alimentos que se devem evitar, que também são muito importantes. Número 2, alimentos a evitar. Pelo amor de Deus, gente, fique longe dos produtos lácteos, seus derivados ou qualquer outro alimento que possa provocar alergias, como amendoim, glúten, comida de mar, etc. Fique longe das gorduras e os óleos por algum tempo também, especialmente os óleos vegetais, comidas rápidas, os alimentos processados, etc. E o último grupo de alimentos a evitar são os refrigerantes, o álcool e o café. Tudo isso piorará seus sintomas, então fique atento. Número 3, suplementos. O primeiro e um dos suplementos mais importantes que você deve tomar são os probióticos. Não podemos esquecer que uma das causas mais comuns de diarreia são os antibióticos. E eu vejo todo o tempo, como muitos pacientes chegam ao consultório com problemas digestivos e descobrimos que a causa da sua diarreia é um problema de uso de antibiótico anterior. Então, sugiro tomar um bom suplemento de probiótico de perto de 50 bilhões de unidades diárias para restabelecer aquela flora intestinal e que em alguns casos é a única coisa necessária para melhorar a situação. Outro suplemento muito importante que pode tomar com liberdade são as enzimas digestivas, 2 cápsulas de enzimas digestivas de boa qualidade para ajudar na digestão, irritação e absorção dos nutrientes no intestino. E o terceiro suplemento que eu recomendo é a glutamina em pó. A glutamina é um aminoácido que ajuda a reparar o tracto digestivo, especialmente importante para as pessoas com diarreias crônicas e é muito útil também. E o último suplemento que ajuda muito com a diarreia são as sementes de linho e a chia também, de 2 a 3 colheres de sopa por dia. E ajuda o canal dando um like neste vídeo e compartilhando com seus amigos e familiares. Se tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu responderei com gosto aquele comentário.
E se precisa de suplementos de qualidade para a sua doença, visite doutorlandivar.com. E aqui eu deixo outros vídeos relacionados com o tema. Você encontrará informação valiosa que pode ajudar a prevenir uma situação de saúde séria no futuro. Obrigado por assistir, gente, e até mais.